Está no ar, o Alho em Foco. Aqui é informação e conteúdo para o agricultor brasileiro. Segura, produtor! Olá, meus amigos, estamos no ar para mais um podcast Alho em Foco. O meu nome é Rafael Corsino, sou produtor rural, engenheiro agrônomo e presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alho, ANAPA. Sejam muito bem-vindos e estamos aqui para mais um programa e hoje o tema que nós vamos abordar é sobre a importância dos cuidados com o nosso solo, que é um dos principais insumos que nós temos para ter uma excelente produção. E para conversar com a gente sobre esse tema, está aqui ao meu lado um amigo de longa data, né? Colega de profissão, o mestre em solos, professor de fertilidade de solo, meu amigo Remídio, e que trouxe também um colega Marcos, que está graduando em agronomia e já considero o nosso colega também de profissão. Então, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de abrir um espaço para que o professor Remídio pudesse apresentar e em seguida passar a bola para o Marcos. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando desse tema, né, tão importante que é o solo. Meu nome é Remídio Tomazini, sou professor de fertilidade do solo, nutrição de plantas, que é a minha área de vocação, né? E já estou trabalhando aí na área acadêmica há 22 anos, né, levando esse conhecimento aí para os alunos, buscar instruí-los. E trabalho também com consultoria na área de fertilidade, de nutrição de plantas, na amostragem georreferenciada, na aplicação, né, dos insumos à taxa variada. Muito bom. E agora, Marcos? Olá, Rafael, tudo bem? Meu nome é Marcos Rosa, eu sou graduando do curso de agronomia, né? Sou aluno do professor Remídio. Tenho uma grande admiração por ele, não só pela sua condição nas aulas, mas também pelas matérias que ele leciona, né? Que são matérias que me interessam bastante, né? A área de fertilidade de solos é uma área muito especial para nós, né? Para a agronomia, né? Para os produtores, e eu tenho também um grande apreço, né? Trabalho num grupo agrícola já, e um grupo que tem um trabalho muito sério na conservação dos solos e com várias práticas para a manutenção dos solos, né? Um grupo que tem aí uma área relativamente boa, irrigada, né? E que tem também um consorciamento aí de várias culturas, incluindo grãos e hortifrutis, né? Também a produção de alho, né? Então acredito que vai ser um bate-papo muito bacana. Espero poder contribuir de forma bem humilde aí nessa mesa de feras aí que são vocês. Obrigado, Marcos. Iniciando, eu gostaria de lembrar o início da minha carreira, né? Eu trabalhei com hidroponia, e a hidroponia não usa o solo, né? Que é o substrato para a planta ficar ali em cima, fixar as plantas, né? Então, no começo ficava meio confuso. Falei, poxa, mas eu vou plantar, eu vou colocar a planta, né? Então eu comecei a estudar hidroponia. Então quer dizer que o solo, ela, além de fornecer nutrientes, serve como sustentação. Para as plantas, né? E daí fiz um trabalho muito bacana durante 4 anos, né? E depois o destino me trouxe para as hortaliças, e foi aí que eu passei por 2 importantes empresas, né? E cheguei na última empresa que trabalhei, que é a Agrícola Verma. E lá eu tive a felicidade também de contar com o conhecimento, né, e a consultoria do professor Remídio. Nós fizemos um belo e grande trabalho com alho, com cebola, com cenoura, com beterraba. Então foi um trabalho muito importante, né, professor? Então eu posso falar que nós fizemos um belo trabalho, e sempre cuidando do nosso solo, né? E eu já lanço essa pergunta, né? A qualidade do solo, né? O que você pode me falar sobre como manter a qualidade e um solo bom para a gente
poder usufruir o máximo do potencial das plantas? Rafael, é uma pergunta muito importante, né? Mas primeiro vamos falar o que é qualidade do solo. Muitas vezes a pessoa pensa, e o produtor pensa, que a qualidade do solo é só a disponibilidade de nutrientes. Que aquela faz a amostragem de solo, né? Manda ali para o laboratório fala, ó, tem isso, tem aquilo outro, estando em condições que a planta consiga, a gente vai fazer uma adubação de manutenção ou uma correção. Mas a qualidade ela é muito maior do que isso. Para a qualidade do solo, a gente tem que levar em consideração os 3 pilares, que é fertilidade química, que é essa mais habituada, né, pela maioria dos produtores e até mesmo pela maioria dos agrônomos. A fertilidade física, que aí sim a gente está falando naquela estruturação do solo, né, ele não está compactado, ele tem capacidade de armazenar água e também de ter aeração suficiente para que a planta possa desenvolver. E a fertilidade biológica, que é, hoje, vamos dizer assim, algo que tem se iniciado, que a Embrapa tem trabalhado, né? Que é avaliar. Meu solo tem matéria orgânica, beleza, 3%, 4%, ótimo. Mas essa matéria orgânica, é só isso? O que tem ali? Ela tem um desenvolvimento, proporciona um desenvolvimento adequado para a planta? Né? Então, não vamos falar só de qualidade em relação à química. A gente tem que falar de qualidade em relação à física e em relação à biológica. Como é que está a atividade de enzimas? Como é que está a população de micro-organismos aí? Então, é algo que a gente tem que, quando falamos de qualidade, pegar esses 3 tripés. Química, física e biológica. Muito importante. Marcos, quando eu fiz agronomia, o meu pai ele tinha uma propriedade, né, e às vezes eu conseguia acompanhar ele nas atividades. Isso fez grande diferença para mim, para minha vida, né? Porque você via aquilo que se aprendia na academia sendo praticado e aí você conseguia fazer as conexões. Você que está, né, se graduando agora, pouco tempo para formar, e já trabalhando, produzindo, isso faz uma diferença grande para você como um profissional, um futuro, né, consultor, ou um produtor que vai ter grande representatividade no segmento? Sem dúvida, Rafael. Acho que, como qualquer profissão que a pessoa escolha, né, a busca por entrar na prática, trabalhar na área, isso não deixa de ser um laboratório prévio, né, para a pessoa. Primeiro, para saber se você tem aptidão ou se você gosta, se aquilo te enche a alma, né? A agronomia, quando a gente costuma dizer assim que o produzir, o plantar, ver o resultado daquela planta crescendo, o que ela vai dar ali, o fruto, o grão, enfim, aquilo ali é mágico para a gente, né? Porque passa um pouquinho do que Deus fez conosco, né? Com a criação de tudo e com a evolução de todas as espécies, né? Então, assim, é algo apaixonante. Quando a gente já trabalha na área e estudando, é claro que a gente já acaba tendo a ideia de que área vai seguir, do que te agrada mais, né, em cada setor daquela profissão, mas na agronomia eu acho que tem um pouco mais também, porque ela passa a te dar um balizamento assim, do que de fato você tenha mais aptidão, né? Assim, eu sou suspeito para falar de fertilidade de solo, porque a gente sabe que a magia toda da agronomia está no solo, né? Como o professor Remídio falou, não só da necessidade de equilíbrio, né, físico, químico e biológico dos solos, mas o estudo tem que ser aprofundado, porque tudo começa ali no solo, né? Engraçado, interessante você falar, quando você falou que começou a trabalhar na hidroponia, e aí realmente a hidroponia, a gente não tem o solo sustentando, mas tudo que a gente tem ali na solução, né, nutre a planta, é o suficiente para ela, né? E no solo a gente vê isso também, a solução do solo é o segredo. Agora, como cuidar dessa solução, né? Como cuidar dessa composição química, física e biológica do solo para que ele seja o mais ativo possível, né? Então, realmente é uma área que, sem dúvida alguma, se a gente puder começar a engatinhar desde o início da faculdade, né,
e poder trabalhar nela, né? É interessante, Rafael, quando a gente fala de hidroponia, que a gente tem a sustentação da planta e a solução ali, né? Uhum. Mas se a gente for ver, com exceção do nitrogênio que a gente pega da atmosfera para fazer os adubos nitrogenados, todos os outros vieram diretamente do solo. Que são rochas que foram pegas ali para fazer, né, os adubos. Ou seja, mesmo da hidroponia... Vem do solo. Vem do solo, né? Exatamente. Olha só, na cultura do alho, ao longo desses anos produzindo, eu venho trabalhando já desde 97, plantando alho 98, e cada ano é um ano, é diferente do outro ano. E muitas vezes os produtores não entendem como que pode uma semente com extremo potencial, que produziu bem esse ano, aí no outro ano vai plantar e ela pega e não sai bem. Então nós temos um outro fator também que ocorre, sem ser a questão física, química e biológica, que é o clima. É o clima. Né? Então o clima ele tem uma interface muito direta com o resultado, porque você pode estar com o solo corrigido, você pode estar com o solo assim, certinho, sabe? Com os padrões certos. E de repente o clima, ou o calor, ou frio demais, ou uma chuva fora de época acaba atrapalhando. Até a janela de plantio, né, Rafael? Janela de plantio, exatamente, porque aí mexe com a questão de fotoperíodo. Fotoperíodo. Então, vamos falar assim, e nesse período, né, Remídio, você lembra que a gente usava uma saturação de base, uma correção em torno de 70%, 80%. Hoje os produtores de alho, Marcos, estão jogando para 100%. Então isso, academicamente, se você conversar com qualquer professor, eles vão falar que isso é loucura, não tem assim, base científica, mas na prática os produtores têm feito. E isso é uma preocupação que eu tenho e eu gostaria que você pudesse abordar um pouquinho sobre quais os riscos que pode estar cometendo esse produtor quando ele trabalha com a saturação muito alta. Rafael, realmente é uma preocupação que a gente sempre teve, né? Naquela época a gente trabalhava para elevar 80%, depois a gente começou a trabalhar, né, corrigindo, levando o cálculo de 0 a 30, 20, depois 20, 40, 20, né? Calculava para 20 e aumentava 50, depois a gente começou, não, vamos amostrar 0,20, 20, 40, né, e colocar uma quantidade mais alta. E com a preocupação que a gente tinha do aquilo que a gente sempre aprendeu também, né? Se eu elevar demais a saturação por base, pode dar dispersão de argila, vamos dizer assim, estourar aquela caixa d'água que o solo tem, né, quando a gente pensa na CTC. Mas a gente tem observado nos últimos anos que não é bem desse jeito que a gente imaginava, né? A gente está trabalhando com um organismo, vamos dizer assim, pegar o solo como organismo, que tem vida e que tem diferentes tipos de argila. E as argilas que nós temos aqui no Brasil, especialmente no Cerrado, são argilas que têm um tamponamento muito grande. Ou seja, tem uma resistência de aumentar o pH, tem uma resistência de aumentar a quantidade de fósforo, tem uma resistência em aumentar o cálcio e magnésio, né? Porque são argilas mais antigas, mais velhas e que têm muita propensão de ter cargas positivas. E por isso aquela preocupação que a gente tem, né, com a fixação do fósforo. Então, realmente era uma preocupação, mas eu acho que a pesquisa ela tem que vir e trabalhar mais nisso. Nós temos observado que realmente a gente joga aquela quantidade para 100% e nem sempre atinge em função dessa resistência. Se for lembrar, como é que você abria a área antes para hortaliça? Joga 5 toneladas. Hoje você já joga 10 toneladas. Joga 10 toneladas, mas não chega. Tem um subdimensionamento, porque ela tem resistência. Então, se você joga as 10 toneladas, você não vai aumentar a saturação por base naquele valor que você pretendia, né? Temos que ter preocupação.
é lógico, mas quando a gente faz um bom manejo, que a gente busca essa maior saturação por base e preocupa ali com a melhor disponibilização dos micronutrientes, que vão ser os mais prejudicados, né? Principalmente cobre, o manganês, o zinco, manganês também, né? Os micronutrientes, os micronutrientes catiônicos, o boro, porque se o pH do solo também passar de 7, a gente aumenta a perda dele por lixiviação, mas a gente tem que buscar complementar via foliar ou mesmo, né, fazendo uma correção também dele no solo. Marcos, nós acabamos pulando uma etapa aqui, mas eu quero voltar. Para a gente ter toda essa informação, é preciso fazer uma análise, né, do solo bem feita, né? Fazer a amostragem bem feita, né? E depois escolher um laboratório confiável, né? Como você tem feito no dia a dia aí no projeto que você participa? Basicamente o que a gente vem fazendo, onde eu trabalho, né, no Grupo Agrícola, é o que a gente aprendeu na faculdade mesmo, né? Então, assim, tudo que foi teórico ali e também prático na faculdade, a gente tenta replicar isso no nosso trabalho. Hoje, o produtor ele tem muitas ferramentas, empresas ao lado dele para poder fazer a melhor sondagem possível. Desde a sondagem em si, a análise dos resultados, né, a composição de fato, né, e a gente poder fazer uma sobreposição de mapas para que a gente possa ter ali, dentro de todos aqueles talhões que você trabalha, você ter ali, para aquele talhão eu posso fazer uma correção maior, né? É o que a gente chama de agricultura de precisão, né? Então, assim, hoje... Então você consegue corrigir de acordo com... De acordo com o que a nossa... solo. Isso, exatamente. Porque a ideia, e eu até estava complementando esse assunto anterior que vocês estavam falando, uma coisa muito importante do produtor ter em mente é saber atingir o máximo de produtividade, porém gastando o mínimo necessário para essa produtividade, né? Que assim como tentar aumentar a saturação de base no solo, o produtor tem que saber assim, peraí, se eu vou tentar pular de 70 para 100, quanto que eu vou gastar para fazer isso, né? Porque às vezes você vai gastar o dobro e não vai produzir relativamente aquilo. Então talvez nem seja interessante. Né? Exatamente. Tem que buscar a máxima adubação econômica. Exatamente, né? A máxima adubação econômica, porque senão... Assim, a agronomia é engraçado, assim, a produção, a gente sempre vê produtores quebrando recordes, técnicas novas, novidades estudos, né, no setor, mas a ideia que a gente vai tendo é sempre assim, tá chegando, tá quase batendo no teto, né? Estamos quase lá, estamos quase, né? Mas assim, um trabalho bem feito, né? Cuidando de solo, fazendo todas as análises, sobrepondo essas informações e corrigindo minuciosamente, você começa a ter melhor resultado em cada pedacinho do seu chão, digamos assim, né? Fazendo com que você tenha uma safra recorde, por exemplo, né? Nós tivemos agora no ano passado, foi um trabalho de muitos juntos, né, reunidos, e durante muito tempo nós tivemos uma safra recorde, inclusive reconhecida pela Embrapa, no cultivo de feijão. Chegaram a ter 106 sacos por hectare de feijão em um dos pivôs da Fazenda Alvorada, né? Da Fazenda Taboca, que faz parte do grupo MEC, né? E foi uma coisa assim nunca vista, né? E assim, poxa, o que causou aquilo? Muita gente falou, o que fizeram? O que foi feito aqui? Olha, foi uma série de fatores, mas você tem um termo que é falado entre todos os colaboradores lá, é o seguinte, é capricho. É capricho, né? A gente tem que pensar, né? A agricultura é capricho, né, Rafael? Uhum. É amor. Então é você fazer o melhor possível ali. A etapa da amostragem. Às vezes o produtor ele não leva tão a sério essa etapa. Às vezes ele quer só um resultado para colocar ali no projeto, né? E quanto pior a terra, é melhor. Mais né? financiamento. Mais financiamento. Mas é a etapa de maior importância. Tem que ser feito com o maior zelo, com o maior carinho possível. Se não for o melhor funcionário, se não for o consultor, contratar uma empresa séria para fazer essa etapa. Nós temos
algumas regiões que têm entregado uns resultados diferenciados. E daí tem um outro ponto também que a gente falou, você já até mencionou, que eu acredito que é de extrema importância. O solo, né, pode ser arenoso, pode ser argiloso e outros, né? São 3, 4 tipos de solo que a gente tem aí catalogado. Mas a dificuldade de se trabalhar num solo e no outro. A gente pega, às vezes, produções altíssimas que a Bahia vem tendo em soja de sequeiro, sem sacas, tudo, num solo arenoso, que teoricamente é um pouco mais difícil de você trabalhar esse tipo de solo, né? Exige um manejo, algo a mais para você fazer ele produzir. Você pega a região de Irecê, eu falei do oeste da Bahia, né? Agora você pega a região de Irecê, né? Região de Irecê, onde cultivam cebola, os caras estão tirando 140 toneladas de cebola num solo arenoso, né? Então, pega uma situação que o Marcos falou, 106 sacas, isso é recorde de feijão, isso é difícil, né? Porque os nossos solos, nós acostumamos a tirar muito e não preocupar com essa parte física, química e biológica. O produtor acostumou e agora ele está tendo que se reeducar, cuidar desses 3 fatores extremamente importantes, essas 3 questões, né, física, química e biológica. Nós precisamos cuidar ao máximo para dar sustentabilidade para a gente continuar plantando as nossas safras. Então, a pergunta que eu te faço é porque eu tenho solo que eu planto, solo arenoso. Nós arrendamos uma fazenda em Formosa agora, que é abaixo de 25, né, de argila, já é considerado arenoso, né? Textura média quase arenosa. Quase arenosa, né? E eu tenho solo com 50% de argila, né? Então, assim, como trabalhar nessa situação? Tem manejos diferentes? Como é que na prática, depois o Marcos podia falar, e a parte técnica, o que você pode... Rafael, vamos dizer, né? Você tem na sua propriedade solo arenoso, solo argiloso. Tá. Né? Então a gente vai... como é que seria o padrão antes de amostragem de solo? Pega 100 hectares aí, pega um punhado de terra e faz. Então hoje, para a gente ter essa... E a gente sabe que o solo ele é heterogêneo, não só verticalmente, mas horizontalmente também. Então é fazer amostragens em áreas menores. 2, 3 hectares. Aí faz um grid menor, de 2 hectares. Exato. Então em 100 hectares vão dar 50 amostras. 50 amostras. E não só de 0 a 20. 0 a 20, 20 a 40, para que a gente possa trabalhar a construção da fertilidade. E não é só trabalhar aqui em 20 centímetros. É 20, 40 e, se possível, né, descer mais ainda, 60 centímetros, para que a gente tenha um sistema radicular bem desenvolvido. Por que a raiz não cresce lá para baixo? Porque às vezes tem alumínio, tem deficiência de cálcio. Então a gente tem que fornecer isso aí para que a planta possa crescer. Aí ela vai aproveitar melhor a água, vai aproveitar melhor os outros nutrientes. E associado a isso, fazer com a amostragem em área menor, a gente ter esse mapeamento da fertilidade em áreas pequenas e fazer a distribuição do calcário, a taxa variável, ver quanto que precisa. Às vezes coloca 10 toneladas numa área, a outra vai só 500. Então a gente vai procurar fazer a correção de forma racional. Colocar onde precisa mais, coloca mais, onde precisa menos, coloca menos. Agricultura de precisão. Seguir a agricultura com grid menor. Exatamente. Você reduz, né, desembolso. Exato. Porque o que o produtor faz, né, a gente fazia, né, eu também me coloco nessa, era jogar numa taxa única. Então tem um lugar que, como você falou, que é heterogêneo, tanto na horizontal quanto na vertical, que não precisava, ele tá jogando a mais ali. E depois, quando você vai colher, você vê que tem uns lugares que tá melhor, outros lugares pior, né? Então, às vezes, você tá atrapalhando uma situação que já está adequada, jogando a mais, jogando dinheiro fora, e na outra você não tá corrigindo direito, né? Exatamente. E ainda tem outra coisa, né? Além dessa amostragem, aí vem a parte do manejo, que a gente pode comentar, né? Porque não é só a parte química. Como é que eu vou fazer para um solo arenoso reter mais água?
Eu vou fazer o sistema radicular crescer, desenvolver, mas eu tenho que fazer esse solo arenoso também reter um pouco mais de água. Planta de cobertura seria uma saída. Exatamente. Rafael, exatamente. Eu ia comentar sobre as plantas de cobertura, porque todo ensaio ou todo recorde, todo sucesso que a gente vê hoje no campo tem planta de cobertura naquele sistema. Hoje não dá para o produtor querer fazer uma safra, depois da safra uma safrinha, que muita gente nem chama mais de safrinha, porque o Brasil hoje, o centro-oeste brasileiro, está fazendo uma segunda safra, né? E deixar o solo em pousio ali, exposto ao sol, ao intemperismo físico, chuva, e depois seca, vento, toda a evaporação daquele, né, toda a umidade do solo vai embora, aquela matéria orgânica toda, né, os micro-organismos vão morrendo, tudo vai empobrecendo, quer dizer, o solo está morrendo durante alguns meses de seca. E aí você tentar reativar isso em poucos meses, preparando para o plantio e, junto ao plantio, entrando com adubação química e ferrenhamente. Tem ferramentas que você consegue evitar esse problema e ainda diminuir, né, o seu custo com o uso de adubo. Diminui o uso de adubo. Por quê? Se eu conseguir concentrar toda essa matéria orgânica e os micro-organismos ativos, eu vou manter a minha adubação ali, né? Não adianta a gente pegar e achar, vou meter o KCl lá e vem a chuva num solo arenoso. Potássio vai embora. A gente vai ciclar. Se tem planta de cobertura ali, a gente cicla esses nutrientes. Né? Então, ele vai pegar o que seria perdido por lixiviação. Ele volta através da folha. O fósforo que ficaria preso na argila, que ficaria preso no solo, ele volta na forma orgânica. Então, aí diminui, inclusive, essa perda de fósforo por adsorção. Né? Então, a gente aumenta a eficiência. Então, quando você roça uma braquiária, aquela massa fica em cima, depois você dá outro corte. Quer dizer, ele está pegando os elementos da terra, produzindo massa, e quando você roça, ela seca, né, vira matéria orgânica, e depois ela se decompõe através das bactérias e volta a disponibilizar os mesmos nutrientes para a planta. Exato. Então, é um ciclo, né? É um ciclo, e é um banco que a gente tem na planta, nessa planta de cobertura, que às vezes a gente não contabiliza. Às vezes a gente tem uma quantidade de potássio ali que, se a gente for analisar, a gente não precisaria nem adubar a próxima cultura, porque a própria planta de cobertura vai devolver isso. Então é algo que a gente tem que começar também a fazer. Não é só pensando nessa safra, a gente tem que fazer adubação de sistema. Ou seja, eu vou pensar na safra, pensando aí numa segunda safra, numa terceira, né, para que a gente corrija, construa e depois mantenha. Aí é só vir fazer adubação de manutenção, que é um custo bem menor. Marcos, no HF, em geral, você até comentou, eu gostaria que você repetisse. Sim. Os produtores têm trabalhado com muita rotação já. Isso daí já tem sido um padrão. Eles jogam planta de cobertura, normalmente a braquiária, os isienses, né? E aí, às vezes deixa 6 meses, às vezes deixa 1 ano, tem gente deixando até 2 anos. E trabalha com biológicos para ativar essa parte biológica do solo e produzir os micro-organismos bons, vamos dizer assim, que vai combater aqueles fungos que a gente não quer. Nos cereais, a experiência do grupo de vocês também tem feito rotações? Como é que tem sido? Rafael, como a gente estava falando, não é segredo, né? Todo mundo já buscou se aperfeiçoar, e o produtor que não se aperfeiçoa na área de manutenção de solos, ele está afadado ou a quebrar, ou a deixar a profissão, ou a arrendar para alguém, porque vai chegar num momento que não vai se tornar mais economicamente viável para ele. Né? Nós temos hoje no Grupo MEC uma premissa que é fazer toda a rotação de culturas naquela área onde neste ano foi soja, no ano seguinte ela não vai ser soja, ela vai ser um milho verão, enfim, vai ter uma outra cultura ali, e assim sucessivamente. A gente está tentando rotacionar 100% da área. Às vezes não é possível, mas sempre tentando rotacionar. Dentro dessa rotação, a gente entra aí com as plantas de cobertura, saindo da safra ou da safrinha, né, dependendo da área,
já com um mix de 6, 7, 8 plantas de coberturas de uma vez. Né? Então a gente está falando aí de entrar numa área para poder criar de fato um colchão físico, depois que a gente triturar tudo aquilo ali, né, para passar o período da seca, a gente vai deixar uma massa. É leguminosa com gramínea ou só gramínea? Leguminosas e gramíneas. A gente tem ali a própria Rusesiensis, Spectabilis, Ocroleuca, nabo forrageiro, o próprio girassol. Né? A gente tem um caso interessante eu estava falando da Spectabilis e Ocroleuca, fugiu o nome na hora, as crotalárias, né? E a gente tem o girassol plantado junto com todas essas outras culturas, que a gente chama de culturas de inverno ali, né? Mas elas não são culturas diretamente para produção, para lucrar, né, com aquilo. A ideia é plantar para poder fazer massa. Porém, o girassol a gente tira. A gente tirou já pelo segundo ano o girassol que foi plantado junto com essas outras plantas de cobertura. Nós colhemos ele e ele foi vendido para... Semente ou para óleo? Na verdade, a gente vendeu ele como semente mesmo para psitacídeos, né, para ração animal. Né? E assim, o bacana é que quando você chega num talhão em que nós tivemos um talhão lá de 260 hectares, foi colhido o girassol agora há coisa de 3 semanas, mais ou menos, 4 semanas. E quando você não havia chovido ainda, a gente abria ali, né, afastava. O produtor tem que olhar isso, né, tem que ver. A gente abria aquela palhada ali que havia sido triturada, em plena seca, de um ano quente para burro que nós tivemos, você via que o solo ainda estava úmido. Quer dizer, a atividade microbiana dele, a atividade biológica dele está ativa. Tá? E é interessante isso, Rafael, porque a gente falou da ciclagem, mas você tem a atividade biológica, né? E tem outra coisa. Quando a gente subsola uma área que está lá compactada, se a gente não colocar planta de cobertura, no próximo ano, voltou do mesmo jeito. Se não tiver com a densidade, pior. Então, quando a gente tem esse mix, que a gente tem sistemas radiculares ali diferentes, e principalmente essas que têm raízes mais finas, a gente tem uma reagregação do solo, o que vai fazer, então, um aumento da retenção de umidade. A própria cobertura vegetal aqui, aquela palhada, já diminui essa temperatura, diminui a perda por evaporação, né? E você tem o próprio solo tendo uma caixa de água retendo mais água por mais tempo. Sem falar, então, né, professor, que você criou um sistema radicular bem robusto, né? E a quantidade... Fica ali aquela galeria toda, né? Não, você tem a aeração e outra, gente, qual que é a melhor forma? Pessoal falando de sequestro de carbono. Qual que é a melhor forma da gente retirar carbono da atmosfera? É deixar raiz no solo. Quanto mais raiz a gente deixa, mais carbono a gente sequestrou. Então a gente entra da atmosfera. A gente entra numa agricultura mais sustentável, né? Que é a premissa do que se fala hoje, agricultura sustentável. Sustentável em todos os sentidos. Nós temos um grande desafio, né? Para 2050 nós temos que mais de 50% aumentar a nossa produtividade. E não adianta só aumentar a nossa produção. Desculpa, não é produtividade, é produção. 60% para alimentar, né, a população em 2050. Nós temos que produzir, nós precisamos produzir com custo menor. Né, para que esses alimentos sejam, né, alcance as pessoas. Hoje nós temos um grande número de pessoas que não têm acesso. O problema, que não é o nosso tema aqui, que também não vou entrar, que em alguns momentos eu sempre comento, de saúde pública do Brasil, grande parte é porque a maioria das pessoas não tem acesso às hortaliças. Né? Pra você ter uma ideia, a OMS recomenda que a gente coma 450 gramas de hortaliças e frutas por dia por pessoa. O Brasil come 100 e pouco, 150, quer dizer, 3 vezes menos. Se brincar, produtores que têm acesso a isso, de graça, às vezes não comem. Então, e grande parte da população mesmo não tem esse acesso. Então, esse é o nosso grande desafio. Produzir mais e sustentável. A palavra é essa. E
E a sustentabilidade passa por essa conversa nossa aqui. Nós precisamos que o nosso solo ele continue produzindo alimentos ao longo para as próximas gerações. Exato. Nós tivemos solos lá onde nós já chegamos e pegamos daquele jeito que teve que passar 10 anos sem plantar hortaliça, porque não o banco de fungos maléficos para as raízes das hortaliças que a gente queria estava tomado. Então a quantidade era muito grande, então teve que fazer muita rotação, jogar muito biológico, né? Esses fungos e bactérias para combater aqueles fungos e bactérias que estavam atrapalhando as raízes. Então esse é o nosso grande desafio. E falando isso, né, Remídio, o que você pode dar de conselho para os produtores, né, de hortaliças? O tema aqui é Alho em Foco, nós estamos falando um pouco de cereais. Eu queria pedir perdão para vocês, mas é porque o meu colega aqui veio me visitar hoje, o nosso colega agrônomo Marcos, né? E a especialidade dele é cereais, então eu estou dando aqui um prêmio para o meu amigo Marcos aqui, para que a gente possa também falar dos cereais, que é importante, né? Rafael, não sei se você vai lembrar, uma vez nós conseguimos, na época que ainda ali na Verma a gente tinha uma média de 12, 15 toneladas por hectare, nós tivemos um pivô que colheu 20, 22 toneladas. Uhum. E se você lembrar, a característica daquele pivô é que ele vinha de plantio direto. Uhum. Né? Então era uma área que foi arrendada e primeiro ano de cultivo, que provavelmente já vinha de vários anos de plantio direto, que tudo isso que a gente falou aqui. Você tinha um solo estruturado, tinha um solo com a microbiota, né? E que proporcionou a gente chegar naquela produtividade. Então, qual que é o conselho para o produtor? Seja de HF, seja de cereais. É manejar o solo. É a gente manejar como? Preocupar em saber a quantidade que a gente tem que colocar de adubo, de calcário, através da amostragem, e a gente tem que tomar cuidado porque os parâmetros que a gente ainda tem são parâmetros antigos, de quantidades baixas, pequenas. Hoje a gente antigamente falava de 0,8 centimol de magnésio, 1 para hortaliça, 1,2. A gente tem que falar de 2,5 centimol de magnésio. 20 a 25% do óxido de magnésio. Exatamente. Então, saber escolher o calcário. O cálcio de 60, de 6... A gente vai trabalhar ali uma relação cálcio-magnésio de 3 a 5 partes de cálcio para 1 de magnésio. Então, se a gente trabalhar com 20% de óxido de magnésio, nós vamos trabalhar com... uns 60. 60, 70. Né? Aí a gente tem que saber adequar, porque a gente nem sempre consegue achar o calcário que tem essa mesma proporção. Uhum. Né? Então, às vezes, um ano a gente vai usar um dolomítico, outro ano é um magnesiano, né? Então, manejar, começando, fazendo as amostragens de solo de forma correta. Se não a própria fazenda, a própria empresa, contratar empresas que sejam boas para fazer isso, né? Que tenham parâmetros bons, que não sejam só de vender o serviço, mas que acompanhem e que trabalhem com parâmetros novos. Segundo, trabalhar com a própria rotação, né? Porque quando a gente rotaciona, a gente trabalha com plantas que vão explorar o solo de forma diferentes e a gente tem também diminuição de pragas e doenças. E, se possível, né, entrar com braquiária. Porque esse braquiária ele vai formar ali vai dar uma ciclagem, vai melhorar a biota e vai proteger o solo por um período que, posteriormente, na hora de plantar, da próxima safra, a gente tem um solo melhor. Né? E sempre, a cada 2 anos, no mínimo, ou no mínimo não, né? No máximo, cada 2 anos, reamostrar o solo. Né? O ideal é todo ano. Faça a cada 2 anos, pelo menos, uma amostragem, faça um planejamento, né? Trabalhe com a rotação, né? Trabalhe com planta de cobertura, para que a gente possa tentar fazer com que esse solo faça o que você disse, que é continuar produtivo. A gente tem que pensar que as próximas gerações têm que se alimentar.
E a responsabilidade nossa é de fornecer esse alimento e deixar o solo produtivo para as próximas gerações. Nós falamos bastante sobre a parte de correção do solo, né? Que é uma etapa primordial. E agora, falando um pouco também da correção de fosfato, de potássio e também de adubação, para a gente depois caminhar para o final. Então, assim, no alho, o que a gente tem feito, né? A correção é aquela, você joga para corrigir 80%, 90%, tem produtor que joga até para 100%, né? Nunca chega, isso é importante falar, então você joga a saturação ali, o que você também falou da resistência, né? Do solo. Então, ele, depois de corrigido, esses solos mais novos, os produtores têm usado aí 1.500, 1.600, 1.700 até 1.800 pontos de fósforo, eu já vi usar. Que é uma pancada muito grande. Uma pancada. Hoje nós temos esses condicionadores de solo, né? Que, bactérias, né? Que os bacilos, os bacilos que solubilizam, né? E ajudam. De fato, a gente tem feito alguns experimentos, parece que tem uma relevância muito interessante isso aí, tem que aprofundar nessa pesquisa, né? Então, assim, o produtor, estou falando uma média, né, no Cerrado brasileiro, tem usado isso, de 1.200 até 1.800 pontos de fósforo. Usa aí em torno de 400 até 600 pontos de potássio e de 300 até 500 pontos de nitrogênio. Né? E ainda e muitos fazem uma correção com fosfatagem, né? Elevando o fósforo para próximo de 40, 50, que é alto, né? Mas muitos corrigem. Para hortaliça a gente pode falar de 60 a 70. 60 a 70. Né? A gente elevar o fósforo ali 60 a 70 miligramas ou pontos, né? A gente deixar ele ali no nível que vamos dizer, no nível crítico. E a partir daí, Rafael, a gente pode pensar quanto que eu vou precisar colocar para as 22 toneladas de alho. Então, eu não vou precisar, às vezes, colocar os 1.800. Mas eu posso, se eu colocar 1.500, 1.200, eu já estou economizando. Mas o trabalho inicial é levar. Agora, professor, muitos me perguntam por que jogar essa quantidade grande de fósforo se a absorção, a exportação dele é pequena e a planta consome muito pouco dessa adubação? Vamos lá. A gente tem duas coisas. Uma, às vezes a planta ela não tem a capacidade de absorver o fósforo que está ali. Ela é ruim de pegar esse fósforo. Tem plantas que são melhores. Se a gente falar aí, vamos pegar o braquiária. Eu gosto muito de pegar o exemplo do braquiarinha. Ele é uma planta pouco exigente. Por que ele é pouco exigente? Porque ele consegue pegar fósforo, ela consegue pegar fósforo em baixa teor ali no solo. Fósforo que o tomate não pega, que o alho não pega, que a batata não pega, que a cebola não pega, ele consegue pegar. Então, tem isso. Ela é uma planta, então, que ela consegue extrair fósforo em baixa quantidade. Da solução do solo, em baixa quantidade. Exatamente. As outras, não. A gente tem que colocar em alta quantidade para que ela possa extrair pouco. O fósforo ele é um elemento no solo que ele não é de ficar movimentando. Baixíssima mobilidade. Baixíssima mobilidade. Qual que é o problema aqui? A gente coloca fósforo, a maior quantidade vai para o solo. Fica preso, absorvido. Às vezes ele forma fosfato de ferro, fosfato de alumínio, dependendo do pH do solo. Quanto mais ácido... E fica indisponível para a planta. Fica indisponível. Se é um pH acima de 7, aí ele forma fosfato de cálcio, que também fica indisponível. E aí que entra esses condicionadores de solo, esses bacilos, para ajudar? Os bacilos, né? A gente tem aí o Bioma Fós, que foi lançado pela Embrapa, que é rica em bacilos. O que eles fazem? Eles solubilizam o fósforo, os bacilos produzem ácidos orgânicos, que vão solubilizar esse fósforo ligado ao ferro, ao alumínio, deixar disponível, e também vão pegar o fósforo que está na matéria orgânica e tornar mineral, ou seja, vão mineralizar o fósforo orgânico. Lembra que eu disse que se ele fica na forma orgânica, a gente aumenta a eficiência, mas na forma orgânica a planta não absorve. Então a gente tem que deixar ele na forma mineral. Então a importância... O Bioma Fós faz isso. Faz isso. Deixa ele na forma
mineral, que é a Mineral. forma que a planta absorve Exato. o fósforo. E não pode ser mineral como fosfato de ferro, fosfato de alumínio, porque aí está precipitado. A planta, ela não mastiga, ela suga, ela absorve. Então, ela precisa dos nutrientes na forma solúvel. E no caso do fósforo, ali pertinho da raiz, porque ele não caminha muito, ele caminha uma distância muito pequena, 2 milímetros. Né? Se a gente pensar, um solo arenoso vai movimentar um pouquinho mais. Então, os micro-organismos são importantes nisso. É muito importante você que está nos assistindo, né, sobre essa questão do fósforo. Eu recebo muitas perguntas, né, pelo Instagram, por mensagem, até no próprio WhatsApp, colegas que a gente conhece no Brasil inteiro, sobre a absorção de fósforo pelo alho. Né? Então, pelo que nós estamos conversando, o alho é uma planta que ele não tem uma boa absorção do fósforo. Então, é importante a gente jogar uma dose maior para que esteja disponível, né, na forma mineral, que é que o alho e a maioria das plantas absorvem, né, para que a gente tenha o resultado, né? Apesar de ser o mais aplicado, né, 1.500, 1.800 quilos aí, pontos de P2O5, ele é um dos 3, né, principais NPK, é o menos absorvido, exigido pela planta. Ele até, exportação é alta pela planta, dependendo do que a gente exporta, né? Mas é muito em função disso. O solo puxa, ele se liga, forma outros compostos, né? E aí a gente tem que melhorar o aproveitamento dele. E tem outra coisa que é alta nele também, é o preço. E aí pega. Vocês têm usado lá na fazenda esses biológicos para disponibilizar para fósforo ou qualquer outro? Sim, nós temos hoje, Rafael, nós tivemos uma parceria com uma empresa comercial de produção, multiplicação de cepas. Né? Então é uma empresa que monta uma biofábrica na sua fazenda, né? E aí você faz uma produção on-farm de biológicos. A gente já tinha vários desses produtos disponibilizados por empresas menores, por multinacionais, né? Que eram os biológicos. Só que, além do custo, né, você ficava, às vezes, à mercê de uma entrega ou de uma negociação de disponibilidade dessa empresa de ter o produto à disposição ou não. A gente vê hoje, às vezes, o produtor querendo plantar e não tem adubo no mercado. Né? Então, nós estamos até com expansão dessa biofábrica. São 18 bioreatores, né, de 2.000 litros cada um, que fazem uma calda e, na verdade, a gente recebe os insumos dessa empresa e a gente faz lá a multiplicação dessas cepas. Então, tem Bacillus thuringiensis, existe uma gama de produtos que a gente utiliza lá, que eram os biológicos que antes a gente comprava para poder só fazer a aplicação. Hoje a gente multiplica eles e a gente trabalha com caldas ali saindo, tanto para o plantio ou para fazer a aplicação no suco, ou então fazer depois em pulverização de biológicos, né? Eu queria voltar um pouquinho só em relação àquela questão que a gente estava falando, né? Esse paralelo entre os cereais e as hortaliças, né? É muito interessante que a gente vê hoje que a fazenda, o local, o produtor que faz uma alternância nessas culturas, ele tem muitos benefícios também. É claro que ele tem que ter cuidado com o que ele está fazendo ali, ele não pode sobrecarregar o solo ou chegar da forma como você mesmo falou, né? De ter um nível de um fungo maléfico para aquele solo que ele vai ter que parar de produzir naquele solo durante 2, 3, 4, 5, 10 anos. Mas o benefício que você tem dessa alternância de culturas é muito importante, é muito bom. E eu volto à sustentabilidade que a gente tinha falado antes. Eu tenho um dado na cabeça que eu nunca esqueci, assim, lógico que são desatualizados. Foi de um congresso que eu participei, acho que em 2014. Mas eu sei que esses números só cresceram de lá para cá, eles não diminuíram. Então, eu não vou estar falando... talvez eu esteja sendo otimista nos dados reais, mas eles são, de fato, reais. O município de Cristalina, né, que é um município aqui do estado de Goiás, muito irrigado,
Se não me engano, ele era o segundo ou o primeiro município da América Latina com maior quantidade de pivôs. O município dos mais irrigados, né? E eu vi o dado, a área de sequeiro do município de Cristalina era algo em torno de 600 mil hectares. E a área de irrigado, 54 mil. Quer dizer, a área de irrigado era 1/10 da área de sequeiro. E o PIB, a produção de cada uma das áreas era praticamente o mesmo. Quer dizer, quando não é puxando sardinha para o nosso lado, mas como a gente trabalha com irrigação, a gente vê quão produtivo pode ser e, logicamente, sustentável, porque você produz muito mais em uma mesma área. Você tem, de fato, que cuidar do solo. Mas o desafio hoje de produzir mais sem danificar, deixar para as próximas culturas, para as próximas gerações, é necessário. E com a irrigação você intensifica essa produtividade. Não só a produtividade, mas você faz mais safras em um ano. Já tem produtor aí fazendo 3 safras, às vezes 4 safras em um ano. Diz o Alisson Paulinelli, né? Dizia, né? A gente pode ter 4 safras no ano. Pode. Mas com a irrigação. Sim. É possível. E assim, se a gente analisar o Brasil hoje, em frente ao cenário mundial de consumo de alimentos e fornecimento, nós estamos literalmente numa guerra comercial, que por enquanto ainda está sendo diplomática. Né? A gente já vê ali o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que as ONGs colocam ali, né? Não, temos que brigar para frear a produção do Brasil. Não, rastreabilidade da soja, essa soja vem de área desmatada. Isso já acontece no Brasil, já existe a rastreabilidade. A gente já tem vários cases de sucesso, nós já temos um código florestal que é o mais rigoroso, talvez do mundo, né? E nós ainda assim temos muito a oferecer, mais do que já fazemos. Quer dizer, o Brasil é a bola da vez. Né? A gente não pode perder o lance, né? O chute. Né? Exatamente. O papo tá bom demais, né? Muito bom. A gente continua aí até... Se a gente não tivesse mais tempo aqui, o pessoal ali da produção. Dos bastidores da produção já deu tempo. Já estão ali cortando, né? Vamos desligar a luz. Meus alunos em sala de aula. Professor, vai bater o sinal. A chamada. Pois é, nós já estamos caminhando para o final, né? Foi um bate-papo muito bom, muito interessante. Aprendi muito, né, com vocês. E a experiência que nós tivemos junto, né, professor, foi maravilhosa. É um projeto que nós, né, trabalhamos junto, um projeto de 750 hectares de alho, 500 de cebola, 1.100 de cenoura. É um projeto fantástico. Nós 300 de beterraba. 300 de beterraba. Então, assim, foi muito bacana, né, poder ali contar com a sua experiência e construir novas experiências juntos, né, e participar de um projeto que está aí, né. O Verni é um grande produtor, amigo nosso, uma pessoa fantástica, e nós pudemos naquele tempo servi-los, né? Servir, né, a empresa Agrícola Verma. Então foi muito bom esse bate-papo. Nós já estamos, né, no final, e para encerrar, né, esse nosso podcast, eu gostaria de agradecer a presença do meu amigo agora meu amigo Marcos, né? Já somos irmãos em Cristo agora. Sim. Né? Mesmo trabalhando com cereais. Trabalhando com cereais, nós vamos te receber como amigo. A gente, né? precisar, a gente planta alho também, viu? Então, só vamos precisar de um financiamento. Já fica o convite aqui. Já fica o convite. Vamos estudar essa possibilidade. Eu estou querendo abrir mais frentes. Com certeza. Né? E agradecer meu amigo, né? Irmão e amigo de longa data, né? Não é muita, não, nós não somos muito velhos, não. É verdade. Mas desde 98 por ali, né, que nós nos conhecemos. 25 anos, 25 anos, De idade? A nossa idade é de 25, né? Certo. Então, agradecer a presença de vocês, foi muito bom, aprendi muito. Tenho certeza que os nossos produtores também vão aproveitar muito esse nosso bate-papo, essa nossa troca de experiência aqui. O que nós tentamos fazer aqui é justamente trazer essa experiência, esse pouco de conhecimento para agregar no negócio de vocês, né? Então eu agradeço, foi uma ótima conversa, né? Agradeço a todos que nos assistiram, né, pelo YouTube, pelos canais da ANAPA. Até aqui nós vamos ficando, né,
para um próximo evento. No mais, um forte abraço a todos e fiquem com Deus.